Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente inicia a última semana do programa de capacitação em comunicação comunitária, dando continuidade a inúmeros cursos que já tivemos ao longo desse mês. Hoje estamos aqui com o Jader Damasceno, ele foi um dos ministrantes de uma das oficinas, que foi o jornalismo comunitário, e retorna aqui para estar conosco falando sobre comunidade e comunicação. Jader, seja bem-vindo mais uma vez e que nossos encontros sejam recorrentes e contínuos por muito tempo e durante outros projetos também. E nesse é imensamente prazeroso ter você aqui conosco, fortalecendo o movimento da arte, a economia criativa e os processos de qualificação profissional que a gente tem oferecido ao longo aí já desse ano de 2022. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa hora a todos. Porque eu não sei que hora se você vai assistir. Se for ao vivo, agora às 3h02. E se for gravado, você pode, né, compartilhar um pouquinho dessa experiência. Meu nome é Jader Damasceno, sou mestrando em comunicação, estudo economia política da comunicação. Além disso, sou artista plástico. Hoje eu estou com uma venda rosa no olho, uma camiseta colorida e ao fundo tem algumas telas minhas e algumas fotografias. Eu já inicio o nosso papo, Carlos, apresentando de forma de audiodescrição um pouquinho da minha experiência, né? Do meu local de fala. Falar de comunidade, falar de comunicação é pensar nesses pormenores, porque a gente vai trabalhar com um público diverso, com uma comunidade diversa, e respeitar essas diferenças é muito importante. Perfeito, Jader. Ao longo do curso, inclusive, que você ministrou, a gente percebeu o quanto você pensa essa arte, os processos de comunicação ligados à comunidade e à diversidade de necessidades específicas de cada comunidade e como essas comunicações elas vão se estabelecendo pelos meios, né? Tem comunidades que têm acesso à internet, ou a só rádio, só a TV, só o próprio jornal impresso, ou às vezes só aquele boca a boca, né? Que alguém ficou sabendo, e aí foi se estabelecendo esses processos de veiculação popular nas mídias. E é importante a gente pensar nesses processos de inclusão dentro dos próprios contextos de comunicação em mídias, principalmente. Eu, particularmente, tenho visto pouco isso em algumas mídias da nossa cidade, Teresina, e já pegando o gancho, como é que você vê a expansão, o desenvolvimento, né, dessas micropolíticas, essas práticas inclusivas dentro da comunicação em Teresina, nessas mídias mais gerais? É um efeito cascata, sabe? Eu sinto a necessidade, partindo agora enquanto artista, vindo de uma cidade de pequeno porte, que é Oeiras, apesar dela ser conhecida como símbolo religioso e símbolo artístico, ainda assim é muito deficiente de algumas coisas, e pensar nessas formações é também pensar nesses pequenos processos, como você colocou, de micropolítica, né? Aí a gente pode levantar até alguns teóricos, Foucault, Guattari, enfim, e pensar essas micropolíticas como ferramentas de acolhimento, porque não adianta a gente pensar comunicação ou mídia ou comunidade sem entender o papel inicial. Pensar a comunidade não é pensar em só traduzir a comunidade para o mundo externo, né? É pensar a comunidade para a comunidade. Como se reconhecer enquanto comunidade, como perceber como parte formadora dessa comunidade. Uma das minhas preocupações durante a oficina sempre era iniciar falando, mesmo que não tivesse ninguém com necessidades especiais, né, visual, sempre iniciar estimulando a percepção sonora. Inicialmente, eu sempre começo com a música, então a música ela traduz um pedaço do que vai rolar na aula. É uma forma de além de incluir, apresentar outros artistas, né, porque a gente vai falar de comunidade, então a gente tem que perceber alguns ritos de passagem. O que seria essa comunidade? Aí a gente pode ir lá para José Souza Martins, né, quando a gente entende que existe a comunidade, a periferia e o subúrbio. E essas nomenclaturas elas vão mudando, assim como as necessidades de cada comunidade, de cada pessoa. É muito importante. Aí, voltando à tua pergunta, que eu acho que eu saí um pouquinho da linha,
imaginar essa percepção de quem está nos vendo, quem vai nos ver. Hoje a gente não fala de uma comunicação vertical, a gente não fala de uma comunicação apenas hegemônica, que era outra preocupação que eu tinha de traduzir para eles, da academia para o universo comum, o que seria essa hegemonia e como é que ela atua dentro das nossas comunidades, das nossas experiências de comunicação. Hoje a gente está dentro de uma plataforma muito grande, que é o YouTube, e ainda assim nem todo mundo vai ter acesso a ver esse debate e essa conversa. Então, de que forma que eu posso construir outras linguagens comunicacionais e traduzir a minha periferia, a minha comunidade, os meus grupos? E aí eu trabalho com essa ideia de pensar outras possibilidades para além dessa comunicação vertical. Aí eu já trabalho com comunicação horizontal, grupo de roda, debate. É a minha área de pesquisa, é a minha área de vivência. E eu ainda acho muito distante do que eu gostaria de ver no mundo. Aí eu até começo dizendo que eu não gosto da estrelinha dourada na testa, né, de bom garoto. Mas é muito importante que a gente reconheça que existem ações pontuais como essa da associação e da Fundação Alferraz, de construir novos diálogos com as comunidades. Que essas comunidades elas passem de passivas para ativas atuantes. Porque não é só a percepção da comunidade, é de que forma que essa comunidade está transformando a cidade. Isso acontecia no Salve Rainha, isso acontecia no Ocuparte, em outras experiências de ocupação urbana de Teresina, como Cuia. E eu acho que é isso, é de pouquinho, infelizmente é pouquinho, eu gostaria que fosse mais. Exato. Então, quando a gente pensa que ao longo do tempo, que esses poucos em poucos, e depois a gente começa a olhar que é uma grande parte que estão começando aí a desenvolver um outro olhar para Teresina, inclusive, estava conversando há pouco com o Jefferson, que faz a social media aqui da associação, alguns projetos nossos, que é como é que a gente pensa que nesse processo da pandemia, esse olhar para Teresina tem mudado com os lugares meio que ficando um pouco ali abandonados, empreendimentos fechados, e dentro dessas micropolíticas e microações, como é que a gente dá um outro olhar, uma outra política estética para a cidade, como também um processo de comunicação através dos murais, dos grafites, enquanto uma arte também política. Jade, tu pode explanar um pouco para a gente o que é comunicação? Comunicação é um recorte muito amplo, né? Até hoje a gente não sabe. Quem estuda comunicação até hoje realmente não sabe o que é comunicação. E talvez a gente nunca vá saber. Ela é uma experiência do seu tempo. Aí a gente poderia puxar vários teóricos, mas eu como uma linha de política, né, em comunicação, eu acredito que comunicação são essas experiências de trocas de vivência. Aí eu já estou colocando para o meu olhar. Mas assim, se a gente quiser procurar alguns teóricos que seriam nessa linha de políticas públicas voltadas para as relações humanas, a gente poderia ter César Bolani, Jaqueline Lima Dourado, Sara Fontinelli, Luan Matheus. São teóricos que ainda estão vivos, estão produzindo e estão construindo uma outra epistemologia de comunicação. Aí, a comunicação é um atravessamento, né? Um campo em construção. E como esse campo em construção, ele bebe de outras fontes. Aí a gente poderia pensar em, como eu já falei anteriormente, José de Souza Martins, a gente poderia pensar na Ilusca, que trabalha a televisão, a gente poderia pensar no Antônio, que trabalha movimentos populares a partir de mídia alternativa. Eu acho que comunicação é um termo muito amplo e é um debate que eu tenho levantado cotidianamente na academia, que comunicação que a gente está pensando. Porque, assim, se a gente for pensar em um modelo de comunicação hegemônica, a gente vai entender uma realidade. Se a gente for pensar em um modelo de comunicação comunitária, que é o que a gente está propondo dentro da associação e dentro das oficinas e palestras, é pensar um outro modelo de existência. Não é só mais comunicação, é um outro modelo de vida. Então, eu poderia até citar alguns nomes. Tem um material que foi produzido por mim, o Luan Matheus, e alguns outros colegas no mestrado, que a gente estuda a periferia de Teresina pelo viés da comunicação comunitária, né? Aí a gente levantou alguns nomes
Algumas comunidades produzem uma comunicação que ela é paralela às relações de hegemonia e de poder, ou seja, continuam com aquele modelo policialesco de reprodução das TVs hegemônicas, das rádios hegemônicas, dos sites hegemônicos. Já por outro lado, a gente tem o Corre, a gente tem o Fala de Seu, que é uma percepção do universo de Teresina a partir do olhar periférico. Vamos para um Stuart Hall, que eita, agora já está rotando um monte de história. Aí a gente vai para Stuart Hall quando a gente imagina para além das margens, né? Quando a gente vai pensar essa comunicação comunitária, a gente pensa nessas margens da comunicação. A comunicação produzida na Santa Maria da Codive, a comunicação produzida nos coletivos de cultura e de arte, que, para além do processo estético, tem um processo de identidade, identificação e discussão sobre o que seria Teresina, e além da estética, óbvio. A gente poderia pensar em outros modelos de comunicação, como as rádios de periferia, as rádios calçadas, as experiências itinerantes, feita de podcast. Tem muitas outras experiências e nuances de comunicação que a gente ainda não aprendeu a vivenciar. E é um debate que, tanto na formação agora, quanto na percepção do que seria essa comunicação, eu apelo para que a gente sinta a comunicação, que é o primeiro passo para a gente entender as necessidades e as nuances dela. Aí depois a gente vai para os teóricos, a gente vai para as epistemes, ou, inclusive, ressuscitar epistemes que são assassinadas, né, pelas hegemonias. Qual é o papel da comunicação dentro das comunidades? Assim? Digamos que existem alguns líderes comunitários em Teresina, assim como alguns participaram dos nossos cursos de capacitação. Como você acha que esses programas de qualificação profissional podem contribuir para que esses líderes dos bairros, das comunidades, consigam estabelecer e criar melhor metodologias, tanto sociais, a partir dessas relações de comunicação, de como eles dialogam, que instrumentos, quais técnicas, que pensamentos, que projetos eles criam, né, têm como proposições, e como essa qualificação profissional pela comunicação comunitária poderia ajudar, com um enfoque mais nesse sentido, no processo de comunicação. Assim, cada caso é um caso. Uma das coisas que a gente, que eu sempre fiz muita questão de levantar durante os debates, é que eu não sou detentor de uma verdade. Por mais que eu esteja nesse local de oficineiro, um palestrante, professor, nós estamos construindo uma comunicação. Então, eu tenho que descer desse lugar inatingível para que a gente consiga dialogar com as comunidades. Cada realidade vai ser uma realidade. Elas vão descobrindo as necessidades e essas necessidades vão formando tanto o comunicador quanto a comunicação. Durante a nossa experiência, por exemplo, a gente percebeu que existem algumas nuances que são muito particulares. Por exemplo, a periferia de Teresina percebe a sua comunicação de uma forma. A periferia do estado, porque a gente já está falando nas margens das BRs, das rodovias, percebe essa comunicação de uma outra forma. Então, são necessidades específicas que geram comunicações específicas. Eu não posso pedir para um ribeirinho produzir um canal do YouTube quando ele, na verdade, não tem acesso direto às mídias de comunicação. Então, de que forma que essa comunicação vai ser produzida na margem dos rios? Dentro de uma comunicação possível, boca a boca, cartilha, se possível, através de rádio, né, que seriam alto-falantes. Aí a gente poderia relembrar, inclusive, modelos de comunicação do início do século XX, do início do século XIX, ruas, nas praças, alto-falantes traduzindo. Eu até tirei muita brincadeira com os participantes, que eu disse, imaginem só o badalar da igreja. E eles ficaram assim, eu disse, isso é uma comunicação comunitária. A comunidade entende o rito do badalar da igreja. Cada badalar tem um contexto e existe uma necessidade. O badalar fúnebre, dos chamados às missas, as experiências pastorais, as experiências de
eventos específicos, ou eles mesmo, cada badalar é uma coisa na matriz, e você reconhece o evento e a comunicação a partir do sino. Tem uma outra comunicação que eu trouxe para eles que parece que é muito distante, mas é que imaginem só construir o Salve Rainha sem perceber como a comunidade pode se locomover para um local público. Pensar essa comunicação é pensar na frente, como diz o Raymond Williams, em a cultura é para todos, né? A cultura é ordinária, comum. No texto dele, ele começa o texto dizendo: na frente da igreja tinha uma parada de ônibus. Então, a gente já traduz o processo comunicacional ao mesmo passo que a gente percebe o processo político da cidade. Reconhecer essas estruturas é também pensar um modelo de comunicação possível, que adiantaria a gente produzir um evento como o coletivo produzia para todos, quando, na verdade, a gente não pensa como esse todo vai chegar no local público. Então, pensar as comunidades é pensar esses atravessamentos sociais. E é muito lindo e, ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Porque a gente está trabalhando com muita subjetividade. Eu acho que é super pertinente isso que você traz, Jaden, falando sobre as especificidades de cada contexto, que eu fico pensando, né, aliás, estava há um tempo conversando com alguns amigos e ex-orientadores, que até atualmente seguem como meus orientadores, que é como se dá os processos de codificação, né? A organização coreográfica dos signos, símbolos e códigos que vão se estruturando como uma linguagem. Aí, que é, por exemplo, como o sino da igreja se torna um dispositivo condicionante de algum momento dos dias daquelas pessoas, né? Então, 12 badaladas significa meio-dia, almoço, às 6, é a hora da missa, ou eu tenho que fazer alguma coisa exatamente nesse momento. É assim como em algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo a relação entre mãe e filho, que todo mundo acha, como é que a mãe sabe que a criança está com fome, ou que ela está com sede, ou tem alguma outra questão que está naquele corpo, naquele bebê, que a mãe consegue, por exemplo, identificar. É exatamente por esse processo de codificação de sons e de ações comportamentais que vão se estabelecendo ali em um diálogo e na convivência do dia a dia entre aquelas duas pessoas, que aí vão estabelecendo uma metodologia própria de comunicação. Exato. Eu acho. Caiu? A produção, eu acho que está com algum problema. Então, voltando. Tá? Então, ok. Já daí, ok. Eu fico pensando, estava conversando aqui com a produção, né, um delayzinho que estava tendo aqui na rede. Enfim, eu fico pensando, já nesse contexto de aprendizagem, sociedade e comunicação, que se entrelaçam a todo momento, e a gente pode ir até lá nos clássicos, como o próprio Bourdieu, nos processos de aprendizagem, comunicação com a sociedade, que a criança ela não aprende só na escola, ou só também dentro de casa, né? Mas nesse percurso de casa para a escola e da escola para casa, também um processo de aprendizagem, comunicação com a sociedade, porque ele vai permear algumas realidades que compõem a própria realidade dele enquanto sujeito pertencente a uma comunidade, a um espaço geográfico, a uma sociedade, a uma estrutura política de um Estado, de um país. Então, é extremamente importante, assim como você traz, pensarmos essas políticas de comunicação, que às vezes eu penso que existem políticas de propagação da comunicação, mas também existem políticas inversas de talvez que essa comunicação política social ela perca força porque vai de encontro ou contra algum movimento específico. Então, eu vejo que esse olhar para a comunicação ele tem crescido, inclusive, dentro do contexto da pandemia, que a gente tem pensado os mecanismos, as tecnologias, esse aparelhamento, né, virtual, online, para potencializar essas comunicações, principalmente no componente político, que é o nível dos grupos, dos movimentos em gerais, de inúmeros segmentos. Eu acho que trazer uma proposição de curso
de qualificação, de diálogo nesse sentido, é importante. Não só pensando nos movimentos propriamente ditos, mas como é que em cursos, como a gente teve agora, pessoas que já trabalhavam na área, líderes comunitários, pessoas que estão em graduações de comunicação, pessoas que não é só, né? Mas que tenham interesse em conhecer mais sobre, mas nunca trabalhou, nunca teve contato, está tendo esse engajamento, esse ímpeto de se aproximar, se torna aí uma oportunidade de dar visibilidade, não só o fazer por fazer, mas como fazer isso, por que fazer isso. Eu acho que não é só a gente dar a oportunidade de estar junto produzindo conhecimento, mas é a gente pensar como é que juntos pensamos como se utilizar desse saber também, né? De uma forma de um bem comum ali para a comunidade, e pensar que falar sobre comunicação, jornal, telejornal, rádio, mídias alternativas, não é só falar sobre essa macrovisão que é comunicação, mas é pensar, eu insisto em falar isso, que é essa micropolítica, sabe? De entender como é que o escutar e o dar, não é nem dar voz, porque todo mundo tem voz, né? Mas como é que esses processos de escuta podem se potencializar a partir dessas instrumentalizações de saber. É importante que a gente instrumentalize cada vez mais a nossa população. Uma população instrumentalizada vai ter subsídio para se proteger. Infelizmente, essa é a realidade, né? E a gente tem que começar a perceber essa comunicação por um processo muito sensível, muito afetivo. Eu dei um exemplo muito prático sobre as relações de hegemonia, né? E como elas atuam até quando a gente não percebe. E essas hegemonias, elas são uma máquina muito poderosa, elas giram em torno do capital. Pensar comunicação comunitária e essa instrumentalização é pensar possibilidades, inclusive para essas comunidades, se autogerenciarem, porque é impossível, num sistema presidencial onde é representativo, a gente não conseguir reconhecer alguém que nos represente. E esses são processos de comunicação. Quando uma comunidade entende as necessidades da sua comunidade, do seu grupo, da sua periferia, ela começa a traduzir isso para fora da periferia, dentro da periferia, e ao mesmo tempo transformar essas realidades, né? E a gente tem muitos outros casos. A gente tem o caso da Rocinha, que é muito conhecido como uma das TVs digitais hoje em dia contra a cultura e contra a hegemônica muito forte, e ela que noticiou todo o processo de captura, de luta, de assassinato que houve na Rocinha durante as invasões. E foi feito a partir de um pensamento de um menino de 11 anos na escola. Então, imaginar essas comunicações, e eu continuo dizendo no plural, porque são muitas, são várias formas. Quando a nossa voz não der conta, que o nosso corpo grite. Quando o nosso corpo não puder gritar, que nossa arte grite. Mas, de alguma forma, a gente vai se comunicar. A gente sempre acha um jeito de se comunicar. Um exemplo é quando todo mundo fala muito mal sobre picho e sobre grafite, né? Tem sempre uma mega polêmica, e eu adoro essa polêmica, por sinal. E eu começo a dizer, olha, vamos lá. Saia do lugar das hegemonias. De onde partem esses discursos de que picho e grafite é uma coisa feia, suja. Imagine, quem produz ele, produz por algum motivo. Se desconstrua dessa armadura, e que você vai começar a perceber é uma comunicação muito potente. Então, pensar as necessidades especiais, pensar o local, pensar as ocupações, as não ocupações, que é importante quando a gente percebe o silêncio, porque o silêncio também fala. Pensar outros modelos de comunicação. É muito difícil uma pessoa negra da periferia, principalmente uma mulher, conseguir lugares de poder, de ascensão social. E muitas delas têm conseguido isso a partir de outro modelo de experiência de comunicação, e que, por sinal, é muito potente. As mulheres indígenas, as mulheres trans. Então, existem outras comunicações que estão nos atravessando, estão nos chamando a pensar essa outra comunicação. Esse outro modelo de vida, esse novo modelo. E que o mundo, assim, eu costumo dizer, e parece muito radical, mas o mundo não aceita mais. O mundo, quando eu digo, é a Terra toda, o globo. Não tem mais espaço para egoísmo, não tem mais espaço para desumanidade, para violência.
Não vai acabar do dia para o outro, óbvio. Mas essa construção cotidiana repete até o ato de cultura, né, que é cultivar. Vamos cultivar novos modelos de comunicação, vamos cultivar novos modelos e experiências de relações sociais. Pensar essas comunicações, pensar isso. Eu amo pensar essa comunicação para a margem, onde a comunicação ela não é feita só das minhas experiências acadêmicas, mas como é que essas minhas experiências acadêmicas conseguem chegar na periferia de Teresina, nos grupos que não têm acesso. E eu até posso fazer um recorte que eu vou preservar o nome da pessoa que estava no nosso grupo de trabalho, de análise, de pesquisa e de compartilhamento, e ele falou, olha, chegou um fazendeiro, chegou uma advogada querendo falar muito pesado com minha comunidade. E as coisas que eu escutei na aula, eu disse, vou já testar. E ele fez o teste a partir das experiências já de formação da oficina, né, das palestras. E a advogada abraçou ele e pediu desculpa. Quando a gente fala nessas formações, não é só formação de capacitação de como operar uma câmera, de como segurar um celular, de como pronunciar a tonalidade de voz, é entender que essas comunidades precisam de passagem. E elas não precisam que eu abra porteira para elas, ou portas para elas, ou portais. Elas precisam construir as próprias portas, porque são outras necessidades, que muitas delas eu nem conheço. Entendeu? Então, são outras possibilidades de comunicação. E eu ainda acho muito distante, Carlos. Vou ser bem sincero, a gente tem avançado, a pandemia nos obrigou, que é diferente da gente querer, ela nos obrigou a pensar outra forma de vida. Ainda assim, com muita deficiência, nem todo mundo tem acesso ao que a gente teve, nem todo mundo teve a oportunidade de ficar em casa assistindo uma empresa digital de distribuição de filme. Nem todo mundo teve acesso a um livro, nem todo mundo teve a oportunidade de pegar um Uber para ir trabalhar, né, um meio de transporte alternativo. E aí, que comunicação são essas que a gente está construindo? Como é que a gente está construindo? Por que a gente está construindo? É um convite para quem está nos assistindo começar a pensar outras formas de comunicação. Sim, eu acho que é uma pergunta que deve mover muito a gente, né? Como pensar os processos de comunicação na contemporaneidade. Já hoje em dia, parando para pensar nessa realidade de Teresina, na sua própria realidade, né, nesse recorte que a gente pode falar por si, nesse sentido, qual a mídia ou o meio de comunicação que você acha que tem se expandido um pouco mais nesses últimos tempos? Eu acho que a mídia mais próxima de uma possível realidade coletiva, que eu ainda acho muito distante, e eu até às vezes eu falo isso, mas eu falo com muita dor no coração, porque eu acredito que também é uma mentira. Eu minto para tentar traduzir ou potencializar uma verdade, né? Seria a internet. Existem muitos ritos e muitos mitos da internet como libertadora, salvadora, mas eu não sei se ela seria isso de fato enquanto a gente não tiver uma formação. A gente tem visto aí os casos de fake news, de desinformação crescer absurdamente. E ela é violenta, ela é perversa. É muito difícil a gente imaginar um ambiente que seria uma proposta de uma outra comunicação onde as pessoas pudessem se comunicar, e que é lindo. Por exemplo, ver uma avó se comunicar com um neto que hoje está em São Paulo e ela está no Piauí, é lindo. Mas e para além disso, as outras formas que a gente tem, o bullying exagerado, os cancelamentos. Então, é uma comunicação potente, potencialmente produtiva, porém, o nosso nível afetivo, intelectual, humanitário ainda é muito debilitado para a execução dela. E aí eu estou falando isso porque a gente pode conduzir hoje o que a gente chama de convergência de mídia, né? Hoje a gente tem tudo pelo celular, a gente tem a TV pelo celular, a gente tem a rádio pelo celular, além da rádio convencional, a gente tem os podcasts, além da TV convencional, a gente tem as mídias de streamer, né? Então, além do cinema, a gente tem as relações de filme online,
E é muito curioso. As músicas, você não precisa baixar, mas nem ficar acompanhando. Você pode escutar online. Existe uma potência nisso, mas como a gente usa essa potência, a gente só vai conseguir entender a internet, de fato, apesar das experiências maravilhosas como George Orwell, quando começa a levantar outros processos, como todo mundo tem seus 15 minutos de fama, quando a gente começar também a discutir politicamente essa comunicação. Aí eu volto para uma questão que você levantou mais cedo, que é sobre as leis. Você falou rapidamente, pincelando sobre as leis. Nossa legislação comunicacional é muito insípida, muito superficial. Ela precisa aprofundar. A gente ainda não tem legislação legal para o mundo da internet. Então, nós temos artigos aleatórios, notas aleatórias, processos aleatórios, mas a gente não tem uma legislação. E enquanto a gente também não começar a produzir epistemes e conceitos e discursos sobre esses lugares, a gente não vai conseguir traduzir as necessidades de uma comunicação que seja menos violenta. E a gente vê isso, por exemplo, no caso da Carol Conká, que ela estava no jogo, mas saiu do jogo, a comunicação, que era para ser libertadora, virou uma arma de guerra. É uma arma de violência, é uma arma de morte. Então, será que a internet está traduzindo o nosso tempo? Porque diz que a comunicação traduz o seu tempo. É a necessidade do seu tempo. Então, o nosso tempo é muito violento. Muito agressivo. E a gente tem percebido isso também nesse contexto dos ataques que a própria Ucrânia tem recebido lá da Rússia, como é que esse processo político de comunicação entre uma outra rede maior, que é lá a ONU, a própria OTAN, também vem se articulando para começar a cercar um país com essas outras políticas econômicas também. O desinvestimento lá, a partir de um pensamento que uniu muita gente, que separou outras aí, foram funcionando como um cerco. Então, a gente vê isso também nesses processos sociais da gente, onde existem essas políticas de bombardeio econômicos e políticos entre sociedades, grupos específicos, hierárquicos, estatais, ou da própria estrutura do Estado, do próprio país, do governo em si, onde há um cerco de nichos muito específicos. Então, como é que a gente vê também esse cerco que se está fazendo com as populações indígenas, essa guerra que está se instalando aí entre o governo e a própria comunidade indígena. Para falar disso, Carlos, a gente tem que falar de poder, política, economia e hegemonia. Não tem como a gente falar disso e não tocar no que a gente chama de cultura, que todo mundo coloca como um processo de segunda instância, mas ela é um dos pilares formadores do que a gente conhece como democracia. É impossível se pensar comunicação ou relações políticas sem pensar processos culturais. E é importante que quem tá nos assistindo no ônibus, em casa, na rua, no trabalho, eles também percebam que eles são parte disso. E o reconhecimento disso é o que vai fazer a gente dar o próximo passo. Eu me reconheço enquanto pertencente e esse pertencimento me ajuda a entender onde eu estou localizado. É a mesma coisa que a gente fez nas oficinas e que a gente fez. Aí estou falando sobre a Ucrânia. Não, a gente não vai longe, a gente está aqui. Existe uma guerra chamada Guerra às Drogas e ela está aí matando e matando, mas ela não mata branco. Será que a gente está falando de guerra às drogas ou a gente está falando de guerra a uma população periférica de uma comunidade? Será que a gente está falando de guerra às drogas ou a gente está falando de manutenção de poder? Aí como é que eu vou falar de política? Eu não vou falar de relações culturais de mais de 100 anos de escravidão. Como é que eu vou pensar uma sociedade onde até hoje as pessoas são tratadas e trazidas e pensadas como objeto? Eu pago 1 milhão em uma casa, mas eu não pago o trabalho. Eu não pago um funcionário. Eu não pago um diarista. A gente começou a esquecer os modelos de sensibilidade, de relação, de troca, de comunidade, que é o que a gente vem discutindo, para pensar em coisificar as pessoas. A gente transformou tudo em capital. O corpo em capital, a comunicação em capital, as relações de cultura em capital. Tudo é uma máquina de capital. Só existe se existe troca. Aí nesse troca, nesse exagero
nessa fome do capitalismo e do neoliberalismo, a gente vai construindo uma sociedade cada vez mais desalinhada com processos culturais, humanitários, naturais. Aí, quando a gente fala de hora, a gente fala do badalá, a gente fala da hora, a gente fala da hora que a gente entra e que a gente sai. Mas a gente nunca fala da hora que a gente troca. Falar de comunicação é falar disso. É incrível como que a gente não... Como existem pessoas que ainda podem pensar nessa segregação de setores, de segmentos, de setores de produções de conhecimento também, mas a gente vê a importância de estar realmente essa intersecção que passa por todos esses assuntos, esses contextos, falando sobre cultura e essas comunicações. Eu vejo que na atualidade existe essa geração TikToker que tem funcionado muito bem aí no sentido das mídias, né, nos Instagrams, nas TVs, no YouTube e uma série de outros lugares que tem também se tornou aí fonte de renda para muitas pessoas dentro dessa cultura, né, que veio crescendo de uns 2 anos aí para cá, um boom maior, né, com uma força maior intergeracional. Tanto as crianças quanto o público mais maduro tem aderido a esses movimentos. Como é que tu vê o processo de comunicação dentro dessas mídias com essa especificidade um pouco mais aí no TikTok? Essa cultura TikTok e a comunicação em rede. É um desafio, né? E falar disso eu vou acabar mexendo. Eu já estou mexendo no lugar do vespeiro. E falar nessas novas mídias é falar numa coisa muito que a gente ainda não descobriu o que ela é, né? Então, a gente imaginava que as mídias surgiam, cada uma com sua linguagem, no seu tempo, do seu jeito, com uma finalidade. E as mídias elas vão mudando, as necessidades vão mudando, né? E como a gente já tinha falado no início, é uma necessidade do seu tempo. O TikToker aparece com uma possibilidade de um vídeo instantâneo, rápido, de comoção popular, né? Então, por isso que se usa tanto o áudio, a brincadeira para contar uma historinha, e que hoje ela já é transformada em processos políticos. Aí elas vão de uma teia, né? É um processo de espalhamento. A gente vai para Raquel Recuero, que é uma das teóricas que fala muito sobre isso, né? Como essas novas tecnologias, que eu não sei mais se são novas, a gente pode dizer novas plataformas, mas novas tecnologias, não, eu acho que não seria nem correto e coerente dizer. Ela fala sobre essa potencialidade dessas mídias de espalhamento. O TikTok é uma mídia nova que a gente está descobrindo como é que ela vai funcionar. E ela provavelmente vai funcionar muito agora na política brasileira. Então, é muito potente por causa da adesão, né, do público e da quantidade de seguidores que você consegue instantaneamente nas mídias. Mas ela também acaba nos deixando num processo de anestesia, de não compreensão da realidade, até porque todas as mídias já fazem isso, né? Só que tem um nível que pode ser muito perigoso e danoso se a gente não acompanha o processo de uma forma mais crítica. Toda vida eu faço esse mesmo convite, pensar a cultura e pensar a comunicação e a política a partir dos conhecimentos e das propostas de crítica. Procurem teóricos, espaços, diálogos, grupos de pesquisa, de avaliação que sejam críticos. Não necessariamente você precisa concordar, mas é importante que você tenha um olhar para além do que é natural. O TikTok era a dancinha que todo mundo faz assim. Ok, tudo bem. E para além disso, por que todo mundo está fazendo isso? Será se o TikTok é realmente potente ou será se a capitalização do TikToker é mais importante? Será se a gente está falando de comunicação potente para a comunidade ou será se a gente está fazendo também um processo de anestesia coletiva? Porque fugir da realidade também é uma coisa maravilhosa, né? É sempre um convite muito bom quando a gente está em momentos de crise. E é por isso que pensar a comunicação e pensar a cultura coletivamente é muito, 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 muito importante. É potente, é curioso, é muito... Eu falo isso com muito, muito amor, porque eu acho que pensar a comunicação e a cultura foi o que me salvou até aqui. É doloroso, porque a gente começa a se deparar com um mundo que na nossa infância não nos permitia ver.
Mas assim a gente começa a desenvolver armas. E a gente só consegue lutar contra alguém, contra algum inimigo, contra alguma coisa, quando a gente reconhece o inimigo. E reconhecer a dor coletiva é imaginar como é que a gente pode sanar essa dor coletiva. O TikTok é uma das experiências. Eu acredito que deve ter criadores de conteúdo muito bom. Eu não posso falar com muita propriedade sobre o TikTok, porque eu não sou um usuário do TikTok. Mas falo de outras mídias com muita propriedade, porque além de usuário, eu trabalho nelas. Então, é importante que a gente veja que é possível se construir um TikTok potente, mas não é esperar que o faça. Às vezes é a gente ocupar. A gente precisa ocupar esses lugares também de discurso. Se você, Carlos, ou quem está em casa, sente falta de uma linguagem que não tem no TikTok, não tem no Instagram, no Facebook, produza, seja você o produtor. É sobre isso. Falar de comunicação comunitária é isso. Vamos parar só de escutar e vamos começar a produzir a gente também, vamos trocar conhecimento, trocar as experiências. Vamos lá, cara. Desculpa falar tanto, é porque eu me empolgo. Não, eu estou, inclusive, adorando, né? A gente está conversando bastante sobre isso, e tirando essas dúvidas mesmo, porque aqui é um lugar para a gente estar falando deliberadamente, assim, sobre o que a gente quiser, da forma como a gente quiser, quando quiser. Estando na coordenação do programa de capacitação em comunicação comunitária, eu fui vendo o quanto é importante. Eu já tinha visto isso trabalhando no setor de RH de algumas empresas, que é a importância dessa comunicação dentro das organizações, dessas instâncias trabalhistas também, e como poder ver que esses 6 cursos que a gente ofereceu no programa de capacitação, eles tinham uma certa ligação um com o outro, e ver que pessoas que estavam ali desde o primeiro, que conseguiram se inscrever em todos os cursos e participar, porque tinham uma maior disponibilidade de horário, ver como esse conhecimento produzido ali, compartilhado junto, ele foi extremamente importante para que as pessoas pudessem entender o diálogo que há entre essas profissões, entre esses profissionais. Existe uma área comum, que é a parte da comunicação comunitária, mas cada profissional com a sua especificidade, e eu acho que, às vezes, o que a gente pode, o que pelo menos eu, né, eu vejo que a proximidade de diálogos entre artistas, entre produtores, entre profissionais de diversos segmentos, elas deveriam ser um pouco mais integradas, né, para conhecer de perto um pouco como funciona, como se é aplicado, como se constrói, como se dialoga sobre algumas especificidades de fazeres profissionais, seja na comunicação, dentro das comunidades, nos processos de liderança, ou cada pessoa dentro ali do seu departamento, dentro de uma empresa, por exemplo, se torna um fator que é determinante às vezes, ou que se é muito importante, que vai fazer total diferencial em um resultado maior, que é a produção coletiva ali. Não é? Então, como é que eu fico pensando que em Teresina, trazendo para o setor artístico, talvez a gente pudesse pensar em políticas ou então projetos que envolvessem um maior diálogo entre dança, teatro, circo, arte pública, como os artistas muralistas, para que os setores se integrassem um pouco mais e ver como é que a comunicação cultural, como um todo, da cidade, pudesse se expandir. Foram coisas que eu fiquei pensando assim, ao longo dos cursos. Eu também fui participando ali, assistindo, me comunicando com você, com os outros artistas, com a própria coordenação ali da Fundação Malferraz, da SAAC Piauí, e como isso começa a abrir novas camadas, né, de pensamentos, de olhares, de como fazer outros projetos, propor outras temáticas, pensar quem são esses instrutores, essas pessoas parceiras que vão estar com a gente, que a gente possa começar a dar uma outra roupagem, assim, tentar buscar outras maneiras de pensar, de fazer e, às vezes, de olhar. Quando eu fui participei da entrevista com o Átila, da própria Fundação Alferraz, sobre os cursos, ele me perguntou o que era mais importante nesses processos de comunicação comunitária. Eu falei para ele, eu acho que é a escuta. A escuta é o melhor instrumento que a gente pode ter nesses processos de compartilhamentos, de comunicação, de criação de projetos, enfim, de uma infinidade de coisas que a gente pode fazer
a escuta, para mim, ela é extremamente importante, porque não adianta eu pensar em um projeto se eu não sei qual é a demanda daquela comunidade. Como é que eu proponho uma ação que não vai atender praticamente nada daquela comunidade, porque a demanda emergente não é aquela. Então, estar junto com as comunidades, com as lideranças, com os artistas, com os instrutores, pensando quais são as possibilidades, os desejos que eles possuem em estar contribuindo nos projetos, e ouvir essa outra parcela, que também é a comunidade que deseja estar ali em contato com informação, debatendo, dialogando, pensando sobre algo, é extremamente. Eu fico pensando como é que a gente pode, partindo disso que você traz, que é pensar outras formas de estar junto, por exemplo, pensar outras formas de se comunicar. Eu tenho percebido que, às vezes, em alguns contextos, esses contatos, essas comunicações, eu acho que têm sido cada vez mais um tanto efêmeras, passageiras, rápidas, assim como a gente pode perceber em filmes. Existem filmes longas, que são de 2 horas, de 1 hora, 30 minutos, existem curtas aí de 15, de 5, de 10 minutos, e agora TikTokers que funcionam e que se desenvolvem a partir de 30 segundos, 15 segundos. Então, a sociedade, eu vejo que ela está caminhando para essa celeridade exacerbada com o passar do tempo, que a gente já acorda, às vezes, nesse impulso, né, correndo do dia a dia. Eu acho que a permanência de um diálogo um pouco mais longo, de um pouco mais aprofundado, um diálogo com uma textura que se possa apreciar de uma forma mais atenta. Eu acho que tem me feito pensar ainda mais em como fazer esses projetos, pensando nesse fortalecimento. Não somente em entrega de resultados ou números, mas uma entrega de experiência. A gente está junto com pessoas ali, potencializando esse fazer delas, e o nosso também, enquanto ali pessoas colaboradoras que estão junto pensando em um propósito comum. Então, como é que, através desse processo de comunicação, nós, enquanto propositores de um programa como um todo de qualificação profissional, vocês, enquanto instrutores, e as pessoas que estão participando como assistentes ativos nesse processo de qualificação, podemos pensar nessa rede criativa, de não ser só eventos efêmeros ou passageiros. Não estamos só de passagem pela comunidade, por Teresina. Nós queremos estar como experiências que fiquem, que sejam replicadas, que sejam propagadas para outras pessoas poderem ser propositores também de eventos assim, de ações como essas. E me deixa muito feliz ver instrutores, ver pessoas dando depoimentos de que isso foi muito importante, porque eu vejo que às vezes, acho que eu falo muitas vezes, né? Mas é isso, coisas muito simples, muito óbvias, fáceis percebidas, e é essa a grande questão. O fato delas serem extremamente óbvias faz com que isso se perda, isso passe por a gente. Então, eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho de pensar nesses detalhes, nas simplicidades, nas pequenas coisas e gestos que estão tão aparentes e tão gritantes que, por serem obviedades, a gente deixa, às vezes, um pouco passar meio que rápido. Então, a gente tem pensado muito com esse carinho, com essa atenção, quais são essas demandas emergentes na comunidade, na sociedade em Teresina, para que a gente possa ir minimamente, ou da forma como a gente consiga estar junto, potencializando esse fazer nas comunidades. E a gente agradece muito a participação de todos vocês por aqui, e foi uma experiência incrível a gente estar com tanto artista pensando a comunidade como um todo. Pensar comunicação e educação, né, Carlos? É um convite. Eu sou a pessoa dos convites quando eu estou fazendo alguma oficina, facilitando ou intermediando. Aí eu... Oi? Não. É só uma pergunta aqui de produção, desculpa. É porque o que acontece? O meu convite é sempre pensar os lugares. Eu gosto muito de pensar os lugares. Eu sou uma coxa de retalho, como eu já fiz uma exposição sobre, exatamente porque eu sou uma construção do meu tempo. E essa construção do tempo, ela vai mudando com o tempo. E é necessário que a gente pense as necessidades individuais, mas que essas necessidades individuais não sejam traduzidas como realidades coletivas.
porque são muitas individualidades e subjetividades para a produção de um coletivo, de um processo comum, né? Então, falar de comunicação é falar do local comum. Onde é que essas ciências, essas linguagens, essas técnicas também se traduzem? Onde é que elas se encontram? Como é que elas se coadunam? Como é que elas convivem? Coexistem. É bom quando a gente começa a pronunciar várias palavras para que a gente conheça que existe uma nuvem de palavras produzindo comunicação e que elas vão produzir e traduzir a nossa comunicação. Eu vou pegar bem que até uma cola, deixa eu botar bem aqui a colinha. Paulo Freire fala muito sobre romper do silêncio, né? Aí tem um trechinho específico de 2019, eu gosto de citar páginas 49 para quem quiser pesquisar, né, que é sobre comunicação, cultura e política, né? Aí ele fala, para que essa gente se esgote, o poder inibidor é necessário que as relações humanas e características de estrutura recém-estruturadas, porque são recentes todas elas, uma mensagem de instantânea de celular ela é dos anos 90, é bem recente, baseadas na realidade material diferente, sejam capazes de criar um estilo de vida radicalmente oposto ao anterior. Quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a entender que, para que eu possa mudar essa comunicação, as relações de poder, diminuir a fome do planeta, num país onde produz tanta comida, a gente tem que começar a pensar essas necessidades específicas, traduzir ela de forma coletiva e depois começar a ressignificar esses espaços. A gente só vai conseguir, tu estava falando de como é que a gente poderia pensar esse intercâmbio cultural, estético, plástico, científico de áreas diversas na produção de uma outra Teresina. É assim, é a partir das ocupações e a partir do diálogo coletivo. A gente vai começar a perceber as necessidades de cada grupo, as instâncias onde eles estão colocados, onde eles poderiam estar colocados. E outros ciclos de libertação. A gente só vai conseguir perceber isso a partir do momento que a gente começa a conversar coletivamente. Isso é comunicação coletiva. Isso é falar de políticas públicas, isso é falar de políticas culturais, de relações criativas, pensar não só a técnica, porque a técnica talvez seja o menor, a coisa menos importante nisso tudo. Mas pensar de que forma que essa técnica está sendo ocupada, como ela está sendo ocupada, quais os corpos que têm direito, olha que loucura, quais os corpos que têm direito a ocupar esses espaços. Por isso que é tão necessário que a gente comece a pronunciar os nomes das coisas, os crimes, as relações de poder, porque a partir daí a gente vai começar a colocar as caixinhas onde elas devem estar, judicialmente, estruturalmente, politicamente, economicamente. Falar do TikTok é falar de dinheiro, é falar de fama, é falar de relação de poder, é falar de abuso, é falar de amor, é falar de muita coisa. Então, como é que a gente pode usar aquela técnica, aquela máquina, aquele artifício para outros processos? E a gente só vai conseguir quando a gente começar a trabalhar um espaço de diálogo sincero. Enquanto a gente não começar a trabalhar um diálogo sincero, a gente não vai conseguir construir outra comunicação. Por isso que eu também, nos espaços de aula, eu fiz questão de dizer sempre, não estou aqui como absoluto, mas estou como uma potência a ser imaginada. O meu discurso é uma imaginação do que a gente poderia construir nessa comunicação. Mas vocês é que vão me dizer que comunicação que vocês querem construir. Se é a violenta, se é a potente, se é a silenciosa. A minha venda é uma comunicação. O meu corpo é uma comunicação. As minhas tatuagens são uma comunicação. E onde eu passo, eu deixo algum rastro disso. O que é que você está produzindo quando você está coletivamente? O que você está pensando? Para que serve a sociedade? Aí a gente poderia ir para as peneiras, né, do que seria real, ficção, simulacro, Matrix, entre outras operações aí. Porque falar de técnica é fácil, agora eu quero falar de sentimento. É mais importante para mim falar de amor hoje em dia. Jaden, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, sobre as pessoas que têm interesse em seguir nessa área do segmento da comunicação e comunidade,
O que você tem para dizer para eles? Força, coragem e, às vezes, uma boa dose de ousadia. Porque assim a gente vai começar a trabalhar a escuta, a performance, a ocupação, os diálogos. Mas estudem. Sinto muito dizer para vocês, como diz o tio Paulinho, estudar não é fácil, não é cômodo, exige dedicação, cuidar. Então, estudem. Não precisam seguir carreira acadêmica, como é o meu caso e de alguns amigos, mas é importante que vocês reconheçam, saibam da técnica para que vocês consigam produzir outras técnicas a partir delas, ou romper com elas. Elas não são absolutas, a ciência é isso, é uma construção, ela vai passando com o tempo, ela vai se renovando, se ressignificando. E a gente só vai construir outros conhecimentos, outros saberes, quando a gente começar a escutar coletivamente, pensar e escutar quem está também querendo produzir outras coisas, né? Os saberes populares, os saberes dos povos originários, dos quilombos, dos assentamentos. É importante que a gente veja isso, dos artistas da música, da dança, da pintura, da escultura, enfim, dos multiartistas, que são tudo e não são nada, como diz o nosso tempo, né? Que é um tempo, como tu disse, fugaz, veloz, ele não deixa a gente parar para pensar. Por isso que é tudo 30 segundos, 1 minuto. Porque pensar é muito caro. Dá trabalho e muda o sistema. Então, é importante que a gente venha nessa toada de coragem, afeto, amor e ciência. Sejam bem-vindos ao mundo da ciência, é encantador. É difícil, mas é encantador. E sejam bem-vindos ao mundo da cultura também. É isso, pois muitíssimo obrigado, Jader, por estar aqui conosco. Mais uma vez, que a gente siga se encontrando em inúmeros lugares, debatendo, conversando, fazendo bate-papo, né? Ou produzindo cientificamente, ou se encontrando, enfim, sei lá. Que nossos diálogos continuem. O programa de capacitação em comunicação comunitária, uma proposição da SAC Piauí, a Associação Unidos da Arte do Piauí, em parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina, pela Fundação Alferraz, que está prestando todo esse apoio e tornando esse projeto possível. Essa semana ainda temos mais alguns encontros, de segunda a quinta-feira, sempre às 3 da tarde. Aguardo cada um de vocês e contamos com a participação na transmissão da TV Garrincha. Uma boa tarde para todo mundo e até breve. Tchau, tchau, gente.